Boa noite. Vamos iniciar então mais uma reunião do Mildinho, estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 16, né, naquela passagem conhecida como o fermento dos fariseus e saduceus. O encontro de Jesus com os fariseus e saduceus já se passou, e no instante que a gente está lendo, Jesus está fazendo a travessia do lago de Genezaré com os discípulos numa barca de pescadores. E aí é nesse contexto, nesse momento, aliás, que o diálogo didático, pedagógico, a aula de Jesus, né, com os seus discípulos se dá. Aquele ambiente do lago é a grande sala de aula viva que Jesus tinha com eles, né? Não é à toa que ali foi o QG de todo o trabalho apostólico, né? O núcleo de entendimento se deu ali, naquele ambiente. Os discípulos sentem que algum desconforto está rolando ali entre eles. Eles atribuem isso talvez a terem esquecido de fazer uma provisão de pães, de refeição, né? A gente não sabe ao certo se, ao dizer isso, eles estão se referindo ao pão de fato, à fome, ao desconforto da fome, ou se eles sabiam do sentido espiritual da multiplicação de pães e estavam se referindo a não terem se preparado espiritualmente para aquela travessia. Quando Jesus faz a intervenção propondo questionamentos reflexivos. E o núcleo desses questionamentos é o seguinte: tão importante ou mais importante, então vai depender da circunstância, tão importante e por vezes mais importante que se nutrir de elementos de espiritualidade é dar combate aos velhos vícios. Aquilo que Jesus vai chamar de fermento dos fariseus e saduceus. Porque às vezes a gente vai ter uma frequência num templo religioso, né, Cristina? Ler bastante, escutar palestras, sermões da igreja. Vamos estar, assim, impregnados dessa espiritualidade superior, porém, apegados, não abrimos mão de certos vícios morais, vícios psíquicos, como o orgulho, a vaidade, a arrogância, a inveja, o egoísmo, a ambição, né? Intemperança. Então, a gente precisa se resolver com essas mazelas que a gente não abre mão, esse peso morto que a gente não abre mão, até para ceder espaço para novas virtudes. E até para ter energia, fôlego, para consolidar as virtudes com as quais a gente já está flertando já há algum tempo. Tá bom? Isso é a essência do que a gente tem discutido. Na semana passada, a gente viu o tópico por quê, que é o Mildinho que saiu ontem. Né? Não percam, 322, em que a gente viu a questão, a importância de se fazer questionamentos, não sobre a conduta alheia, mas sobre a própria conduta, sobre a própria inteligência emocional, sobre a própria capacidade de lidar com conflitos, sobre a própria capacidade de se relacionar com o outro. Fazer perguntas, né, porquês o tempo todo, relacionados a isso. Como eu lido com gente? Como eu me relaciono com gente? Bom, hoje o que teremos? Jesus faz algo que todo bom professor faz. Ele chama a sala de aula para revisitar algumas aulas anteriores. Todo bom professor, em algum momento, precisa recorrer ao que no magistério a gente chama de pré-requisito. Né? O aprendizado, ele é cumulativo, né? Um tópico depende do anterior. Em história é assim, né, Alexandre? Em história, se você não entende um tópico anterior, Brasil Império, você não vai entender Brasil República. Então, Jesus recorre a um tópico anterior, a um conteúdo anterior, para poder prosseguir com os ensinamentos.
Então, o versículo 9 do capítulo 16 de Mateus diz o seguinte: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas alcofas levantastes? Está perguntando para os discípulos, uma pergunta de professor. Grosso modo, ele está dizendo, vocês se esqueceram da multiplicação de pães e peixes? Vocês já se esqueceram do que a gente aprendeu lá? Vou repetir. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas alcofas levantastes? Está dizendo para os discípulos, espera aí, tem um problema de pré-requisito aqui. Vocês estão revelando uma incompreensão sobre o conteúdo da hora, que com certeza se deve a uma incompreensão de um conteúdo passado, de um conteúdo anterior. Vamos revisitar, então, esse conteúdo. Vamos voltar nessa matéria. Né? Para quem não se lembra, essa referência a 5 pães, essa referência a 5.000 homens, as alcofas, aos cestos de vime, né, de palha, onde estavam os peixes, os pães, isso é referência àquela passagem da multiplicação de pães e peixes. Certo? Qual delas? Ah, porque eram 2. Essa passagem foi narrada por Mateus 2 vezes. E a coisa é tão impressionante que ele narra ela, a primeira no capítulo 14, a segunda no capítulo 15, quando chega no 16, ele rememora as 2. Ele revisita as 2. E é as 2. No versículo 9, ele vai convidar o discipulado, e aí a gente está envolvido nesse discipulado, a revisitar a primeira. E no versículo 10, que é da semana que vem, ele vai convidar a revisitar a segunda. Porque tem diferença. Então, o que eu vou destacar nesse versículo para a gente estudar? Os elementos numéricos que são mencionados na primeira multiplicação de pães e peixes. Quais são eles? 5 pães. Ele não menciona peixe, então não interessa, que é 5 pães. 5.000 homens. E o número de alcofas, né? Quantas alcofas? Mas quantas, Aloysio? Quantos cestos? Para a gente lembrar quantos são, a gente tem que visitar a passagem da primeira multiplicação de pães e peixes. Então, vamos fazer isso agora. Tá bom? Aí o slidezinho que eu mandei para a turma que está no salão, que eu mandei para vocês no WhatsApp. Tá bom? Olha só. Vamos revisitar, então, a primeira multiplicação de pães e peixes. Capítulo 14, versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, sobre, né, a campina, tomou os 5 pães, 5 pães. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram, que sobraram, 12 alcofas cheias. Olha, já sabemos quantos cestos. Quantos? 12. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Os números que são passados na segunda multiplicação são diferentes desses. São diferentes, são outros. Então, por isso que esse versículo em específico, versículo 9, que a gente está estudando hoje, eu sei que Jesus está pedindo para a gente revisitar a primeira multiplicação de pães e peixes por conta da correspondência de números. Olha lá. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães, igual a primeira. Para 5.000 homens, igual a primeira. E quantas alcofas levantastes?
sabendo qual é a multiplicação de pães a que ele está se referindo, eu sei quantos cestos. 12. Entenderam? As duas multiplicações de pães e peixes contêm ensinamentos diferentes. Vocês acham que o sujeito, né, o escriba, o copista, o adensador, ia repetir a mesma narrativa de novo, mudando os números à toa? Ah, vamos preencher esse espaço aqui, não tem o que fazer? Não. São aulas diferentes. Usam a mesma metáfora dos pães, dos peixes, do cesto, mas para ensinar coisas diferentes. Hoje nós vamos estar revisitando a primeira multiplicação de pães e peixes. Tá bom? O que nós vamos fazer? Gemátria. Eu já falei aqui várias vezes, né? Que é uma técnica de entendimento do rabinato de Jerusalém, do século I. É uma estratégia para fazer uma referência numérica conter muita informação textual. Ou, nesse caso, teológica. Então, qual que era a estratégia que os escritores das escrituras sagradas utilizavam para fazer muita informação textual caber em poucas palavras? Fazia referência a números. A palavra, que no caso é uma referência numérica. Vamos ver como é que funciona? Primeiro movimento para se chegar a um número simbólico, um número cabalístico, isso aqui está contido na Cabala, né, no ensinamento místico da Torá, para poder você chegar a um número simbólico. Reduzir. Somando. Então, nós temos um primeiro numeral que é 5. 5 pães. Correto? Mais um segundo numeral que é referência ao número de pessoas, que eram 5.000. Mais uma referência ao número de cestos, que eram 12. Aí eu vou somar 5 mais 5.000 mais 12. Que número eu cheguei? 5.017. A gemátria admite essa quantidade de números? Não. Você tem que reduzir até uma única unidade. Então agora você tem que somar o 5 mais 0 mais 1 mais 7, dos 5.017. Você chega a 13. Admite? Ainda não, porque temos 2 numerais. Não admite. Tem que chegar a um numeral único. 1 mais 3? Opa, agora eu já sei. Então, o número cabalístico, o número simbólico, o número que contém as informações que eu preciso extrair é o número 4. Eu vou ter que ir lá no alfabeto hebraico e descobrir se esse 4 faz referência a um valor numérico ou a posição da letra no alfabeto. Como, nesse caso, a letra corresponde tanto ao valor numérico quanto à posição dela no alfabeto, eu já sei qual que é a letra, é o Dalet. O Dalet é a letrinha das 22, né? A letrinha do alfabeto hebraico, que tem um valor numérico, um peso simbólico 4, e a posição dela na sequência, na fila de letras, é a 4. Pronto, agora eu já sei que letra que eu vou utilizar para interpretar isso aqui. Gente, isso aqui que eu estou fazendo, eu já fiz várias vezes aqui, viu? Vocês já não são novatos nisso aqui, não. Talvez a Ana Cristina é a primeira vez, que acho que está vendo, mas isso aqui a gente já fez várias vezes, o pessoal de casa também. É só revisitar aqueles outros miudinhos que a gente usou números. Tá bom? O Dalet. Vocês lembram que eu disse para vocês? E aí eu vou explicar o porquê que é importante descobrir qual que é a letra da passagem. É a letra que representa a passagem. A letra que contém, como se fosse uma caixinha, sabe? De joias, que contém as pérolas da passagem. É o Dalet. Toda letra do alfabeto hebraico, além de um símbolo e além de um som, um fonema, ela também é um signo. Ela também contém um sentido.
Certo? O Dalet, a palavra Dalet, que tem a mesma estrutura de consoantes, né, a mesma raiz, quer dizer porta. A própria proto-escrita da palavra, da letra, né? A letra primitiva, a letra que se desenhava, ainda era um pictograma, né? Era uma portinha. Então, Dalet representa porta. Tem alguma passagem no Novo Testamento que Jesus fala de porta? Hã? Aliás, tem várias, mas qual que é a mais famosa? A porta larga e a porta estreita. Opa, vocês estão vendo a estratégia? E eu vou dizer mais, gente. Jesus não mencionou esses 2 versículos. Não. Possivelmente ele só falou assim, vocês já se esqueceram da multiplicação de pães e peixes? Quem fez essa descrição numérica foi o copista, ou o evangelista. Entenderam o que é o evangelho? Ele nem sempre, né, Cristina, corresponde a alguma coisa que Jesus disse. Mas alguma coisa que o intérprete percebeu, opa, isso aqui é importante. Eu vou, então, dividir isso que Jesus falou em 2 versículos, com frases diferentes, que isso vai remeter o aluno, é como se o Evangelho de Mateus fosse uma grande apostila de cursinho, sabe? Vai remeter, hoje em dia é chique, né? Tem um hiperlink, né? Assim, seu Murilo? Você vai lá, você está assistindo um vídeo no YouTube, clique aqui nesse link que está aqui em cima, o sujeito, se clicar lá, ele volta num vídeo anterior do canal, né? Assim? Eu vou começar a fazer esse negócio aqui no canal. Tá? Clique aqui e volte lá no episódio, né? Arrumando serviço para Juju. Mas basicamente é isso. Ele está dizendo, olha, para você entender melhor essa passagem de hoje, seria interessante que você lesse a passagem sobre a porta estreita e a porta larga. Mas não só isso. Esse número 4, ele é muito sagrado na tradição hebraica por 2 motivos. Primeiro, é o número de matriarcas. Ah, Luiz, mas não eram só 3 patriarcas e 4 matriarcas? É porque era permitido, era usual na época, né? Que um patriarca pudesse ter 2 esposas e o nosso amigo Jacó não perdeu a oportunidade, né? Não que os outros também não tivessem tido, mas os outros tiveram concubinas, né? O Abraão, por exemplo, além da Sara, ele tinha lá umas namoradinhas, a Agar, por exemplo, que lhe deu um dos filhos, né? Além do Isaac, né? Então, era permitido eles terem várias esposas. Então, o número 4 faz referência às 4 matriarcas. Só que hoje eu não vou usar essa referência às 4 patriarcas. Eu vou usar uma outra referência do 4, que está lá em Êxodo. A referência das matriarcas está em Gênesis. A gente vai usar a referência que está em Êxodo, que está lá no capítulo 6 de Êxodo. Então, referências cruzadas de hoje, né? Primeira delas está em Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7. O que tem nesses 2 versículos de especial que a gente possa dizer, isso aí tem conexão com o número 4? Nesses 2 versículos, Deus, falando com Moisés, faz 4 promessas para Moisés. 4 promessas. Uma primeira promessa de salvação, uma segunda de resgate, uma terceira de livramento, ou liberdade, e uma quarta de fundação, ou consolidação. Vamos ler o versículo, vocês vão entender. Portanto, dize aos filhos de Israel, Deus falando com Moisés, fala para os filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos salvarei de debaixo das cargas dos egípcios. Primeira promessa. Eu vou salvar. Algumas traduções têm, eu vos retirarei, eu prefiro salvarei, do peso da opressão egípcia. Vos livrarei da sua servidão.
vocês vão deixar de ser servos dos egípcios e não vão ser servos de mais ninguém. Os livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. E vou conduzir vocês para um lugar seguro. Não, Deus. Assim, pensando na liturgia do Velho Testamento, lá tá que é Deus, né? E era Deus, mas através do gestor do orbe, Jesus, né? Mas isso é algo que a gente fala aqui, entendeu? Lá no texto bíblico é o caso de teofania, né? E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios. Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7. Então, vamos lá. Nesses 2 versículos, Deus faz 4 promessas. A primeira, de tirar eles do Egito. A segunda, de não deixá-los serem mais servos, escravos. E a terceira de os conduzi-lo em segurança, um resgate. Não, um resgate não é isso? Você tira a pessoa do perigo e leva para um lugar a salvo. E a quarta, torná-los grande nação, um povo independente, livre, autônomo, forte. O que os rabinos da tradição, do Talmud, explicam sobre essa passagem? As 3 primeiras promessas, o povo de Israel, eles estão passivos. Eles não têm que fazer nada. Quem é que tem que agir? Deus. Eles estão sendo resgatados, libertados, né? Socorridos, salvos. É o salva-vidas se afogando no mar. Ou o sujeito que está lá no prédio pegando fogo e na janela gritando. Quem é que se movimenta num caso desse? O bombeiro, o salva-vidas, não é assim? Quem está em perigo está numa posição passiva. Certo? Mas depois que o bombeiro resgata o sujeito, né? A escada vai até lá, o bombeiro pega o sujeito, traz para o chão firme, né? Leva ele para o hospital, ele sara. Aí o corpo de bombeiro vai dizer para o sujeito assim: a gente salvou, a gente te livrou do perigo, a gente te resgatou. Agora você vai prometer que não vai mais mexer com fogo perto da cortina, perto da peçaria. Agora é com você. Salva-vidas lá na praia. Ele vai no mar, né? Tira o sujeito, estava se afogando, leva para a praia, respiração boca a boca, massagem cardíaca, livra ele do perigo. Aí vira para ele e fala assim: olha, eu te salvei. Agora é com você. Onde tem aquela bandeira assim, 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 você não pode ir lá. É o que acontece aqui. Na Páscoa, a Pêssar, né, no Seder de Pêssar, no jantar de Páscoa judaico, que é aquele mesmo jantar da última ceia de Jesus com os discípulos, a celebração inicia sendo servida 4 taças de vinho. O vinho como elemento da alegria, da celebração. Cada taça dessa, isso é assim até hoje. Se vocês forem passar a Páscoa na família do Luciano Huck, viu, Sebastião? Se o Luciano ligar, te convidar, vem você, Sueli, vocês vêm passar a Páscoa com a gente aqui, com a Angélica, né? Família judaica, né? Se o Silvio Santos, dona Cíntia, chamar a senhora, né? O Senhor Abravanel, judeu, para passar uma ceia de Páscoa lá, vai ter essa celebração das 4 taças. Cada taça corresponde a uma dessas 4 promessas de Deus. Entendeu? Você bebe a primeira, cada um dá um gole, né? Você bebe a primeira, celebramos. Deus nos salvou do Egito. Bebe a segunda, ele nos resgatou da servidão. Bebe a terceira, ele nos livrou do perigo, enfim.
A quarta, eles bebem, né? Ah, tem um detalhe. Essas outras, eles bebem, tem que beber com menos alegria. Porque para poder tirar eles do Egito, Deus precisou deixar os egípcios se afogarem no mar. Então, é para ficar alegre, mas não tão alegre, porque a liberdade de vocês custou a vida de pessoas. Simbólico, entendeu? Aí a quarta taça, essa é a que você bebe pensando na vida. É a que você bebe, Sebastião, matutando, refletindo. Porque depois que o povo de Israel é libertado do Egito e é levado para a Palestina, Deus fala para eles, tá, eu tirei vocês da escravidão. Agora, permanecer livre, saudável, forte, não é mais comigo. É responsabilidade de vocês. Agora é com vocês. Permanecer livres e em segurança vai ser fruto do esforço, da disciplina, do comprometimento de vocês. Se na primeira promessa vocês estavam passivos e eu agi, agora é o contrário. Agora eu vou observar, quem vai agir é vocês. Estão começando a entender? Ó, o 4. Jesus vira para os discípulos, mas vocês esqueceram da lição da primeira multiplicação de pães? Faz a continha aí. Que número que dá? 4, mestre. O que é o 4? O 4 é uma referência às 4 taças. Tá, e qual que é das 4 promessas, qual que é a que vai exigir algo da gente? A que cobra da gente a permanência, a constância, a perseverança. Perseverar é fácil? É por isso que o Dalet, além de ser o 4, fazia referência às 4 taças, também faz uma referência à porta. Se é difícil perseverar, qual porta Jesus está falando aqui? A estreita. Qual que é a porta difícil? A porta da perseverança. Ser salvo é fácil. Permanecer salvo é difícil. Largar o cigarro é fácil. O difícil é permanecer largado do cigarro. Entendeu? Eu vi um post da esposa do Caetano Veloso, ela tentando parar de fumar com o aplicativo do celular. Aí o aplicativo dá quantos dias ela está sem fumar, quantos cigarros ela deixou de fumar, quanto dinheiro ela economizou e quanto de sobrevida ela ganhou quando parou de fumar. Mas ela pedindo ajuda para os amigos, assim, gente, posta palavras de incentivo aqui para mim, ela já estava 70 e poucos dias, assim, porque não tá fácil. O que foi fácil? Não quero mais fumar. Pega o cigarro, joga fora. Não quero mais fumar. Primeiros 10 minutos, de boa. Primeiro 1 hora, de boa. Terceiro 1 hora. Sentindo falta de um trem, não sei o que é. Não é assim? 72 dias depois, gente, me ajuda que eu tô fazendo a loucura. Porque o primeiro gesto, alguém pode fazer ele por você. Alguém pode chegar, amassar seu maço de cigarro, embrulhar e jogar no lixo e falar assim, você não vai fumar mais. Aí você, obrigado por fazer isso por mim. Aí a pessoa vai te dizer, não, eu estou fazendo o primeiro gesto. Agora, ficar sem ir lá, né, comprar o cigarro é com você. Aí é difícil. Aí é a porta estreita. É o quarto, a quarta taça a ser bebida. Essa no começo é docinha, mas depois dá uma apertada na boca, sabe? Dá uma queimada na goela aqui, ó. No começo é doce. Entendeu? Ó,
Então, primeiro versículo de referência cruzada é este Êxodo. Segundo, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Perdição, escravidão. E são muitos os que entram por ela. A maioria permanece. A gente salva, a espiritualidade está dizendo, através de Jesus, né? A gente liberta, o sujeito volta para a escravidão. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Bonito isso, né? Leva à vida. Na concepção judaica, qualquer tipo de escravidão é morte. Qualquer tipo de escravidão é morte. Liberdade é vida. O sujeito está escravo, ele se considera morto. E assim, no vício das drogas, né, assim? Na comida, falar mal dos outros, tudo é vício. São poucos os que a encontram, a porta estreita. Então, se a gente pega isso aqui e leva lá para o bar com Jesus e os discípulos, Jesus está dizendo o seguinte: comer o pão, ou seja, assimilar o ensinamento espiritual, para vocês foi fácil, porque isso não dependeu de vocês, dependeu de mim. Vocês sentaram e ouviram. Quem falou fui eu. E vocês se emocionaram, como eu falei. Vocês estavam passivos. Agora, atravessar o lago, depois de um encontro com os fariseus, sem sentir raiva no coração, aí já não é comigo. Entenderam? Eu conversei com vocês. Falei assim: amai os vossos adversários. Aí vocês, ai, que bonito, amar o meu adversário. Na sequência, vocês encontram com o adversário. O adversário tira vocês do sério. Vocês sobem no barco. Vocês subiram no barco com o pão que eu servi ou com o fermento da discórdia, o fermento da antipatia? Entenderam a dificuldade? Gente, nós estamos aqui, ó. Nós estamos num monte de Cafarnaum. Esse salão, cantei a musiquinha bonita, a gente se abraça. Uma maravilha. Estamos sendo libertados do Egito. O problema é a quarta taça. O problema é a porta estreita. O problema é o Dalet. O problema é quando a gente sai daquela grade para fora. E para o pessoal de casa não ficar com esse sorrisinho alegre no rosto, o problema é quando você fecha o YouTube, fecha o computador. Ou às vezes nem fecha, só muda de aba. Vai lá pro Facebook para você ver o tanto de besteira que você fala. Logo, logo você não persevera. Tá bom? Ó, livro Pão Nosso, de Emmanuel, capítulo 36. O nome de uma música do Chico Buarque. Até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 13. Capítulo 24 de Mateus é um sermão profético. É as últimas palavras de Jesus para os discípulos. Dizendo, ó, agora estou indo embora. Agora é com vocês. Agora é com vocês. Aquele que perseverar até o fim, realmente estará livre. Aqui, aí vem o comentário do Emmanuel. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Aí o sujeito, no século XIX, foi senhor de escravos, açoitava trabalhadores negros, torturava trabalhadores negros, trancava num porão quente, com fome, separava mãe de filho, pai de esposa,
Aí desencarna, fica um tempo nas trevas arrependido, sofre, né? Muitos desses escravos não os perdoaram, são perseguidores. Aí eles aí são resgatados, vão para a colônia espiritual. Aí o avalista reencarnatório fala assim: ô, meu irmão, nós somos todos irmãos. Você não pode considerar um outro ser humano uma peça, um objeto. Não pode fazer um negócio desse. É mesmo, né, moço? Não faz um negócio desse mais, não. Olha o tanto que você sofreu, fez os outros sofrer. Tá, eu vou ter uma nova chance? Claro que vai. Vou preparar, você vai reencarnar agora, ó, final do século XX, e vai iniciar o século XXI, você já vai ser um mocinho aí, bacana. Mas não faz mais, não. Tá bom. Aí o sujeito reencarna com essa promessa, e realmente, a própria legislação do nosso tempo, o próprio Código Civil e Penal do nosso tempo, não permite fazer um negócio desse mais. Se fizer, vai preso. Mas a rede virtual permite. Aí ele entra lá no Google Play, vamos falar o nome. Se esse vídeo cair, fui Marte. Lá no Google Play vai encontrar um jogo, um videogame, que é um simulador de escravidão. O que assusta não é nem a empresa criar um jogo dele. O que assusta é os comentários dos usuários reclamando do jogo. Vocês podiam criar mais opções de tortura. O jogo, basicamente, é você. Aí vem a descrição do jogo. A descrição do jogo é comprar, vender escravo. Você é um traficante que acumula dinheiro. E de vez em quando, para tornar o jogo divertido, tem uma revolta de escravos que você vai controlar com a violência. Tudo num jogo. Esse sujeito que se divertiu com isso, não está matando saudade? Ele permaneceu na promessa? Ele perseverou na libertação do ódio? Não. Ele vai chegar no plano espiritual, Luiz, ele vai responder por isso, mas não era escravo de verdade, era só um jogo, era virtual. E aí? Responde ou não responde? Ele não torturou de verdade. Claro, lógico. Lógico. Porque ele não perseverou livre. Ele voltou para o Egito. Ele voltou para a escravidão. Ele abandonou o pão fresco que Jesus multiplicou e partilhou e está lá entupido com aquela azia, né, terrível por causa do fermento estragado dos fariseus, azedo dos fariseus. É o que o Emmanuel está dizendo. O negócio não é o término, é a finalidade, é o objetivo. Chegou no alvo, chegou no objetivo, ou seja, superou o vício, porque o ódio é um vício, a violência é um vício. Não, continua indo para estádio para humilhar o jogador negro. Não atinge o alvo. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade. Olha a expressão que o Emmanuel está usando. Animalidade. Aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Eu sublinhei aqui o encarnado, sabe por quê? Porque lá em cima, eu falo lá em cima, não tem alto nem baixo no universo, gente, uma questão de astrofísica. Mas do lado de lá, parafraseando minha amiga Cacá Rezende, um abraço para ela, do lado de lá é fácil. Do lado de lá é só promessa boa, né? Onde é que vai testar se o sujeito está perseverando? Exato, o espírito. Quando o espírito está encarnado. É aqui que são elas. Você lembrou um exemplo maravilhoso. Eurídice, a minha assessora para assuntos literários espíritas, né? Olha o que a Eurídice está lembrando. Antero de Oviedo, no livro Renúncia, né? Ele fez fortuna traficando escravos.
fez fortuna. O negócio dele era comprar e vender peças aprisionadas nas feitorias no litoral da costa atlântica, da África, e revender na América. Ele ganhava dinheiro com isso. Quando ele chega no plano espiritual, ele está em plena escuridão. O ódio o cegou, né? O ódio, a ambição o cegou. E aí, o processo reencarnatório dele é super complicado. Ele precisa reencarnar, reencarna numa família de negros escravizados, uma série de deficiências físicas, que são consequências apenas das escolhas terríveis que ele tinha feito, e a sorte dele foi ter ao lado dele um anjo chamado Alcione. Ele consegue, numa existência, resgatar esse processo. Numa existência. Mas, gente, o Brasil foi o último país escravocrata do mundo. O Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Isso foi em 1888. Em 1988, ele estava cantando samba enredo, 100 anos de fim de escravidão. Eu já era reencarnado. Isso quer dizer que tem muito senhor de escravo reencarnado. Quer dizer que, aos olhos espíritas, na interpretação espírita, o racismo do século XXI nada mais é do que um ranço do período escravocrata. Espíritos que ainda não conseguiram se libertar da escravidão que é o racismo. Fizeram promessas para reencarnar e não recapitular esse engano e não conseguem perseverar. Aí o Emmanuel fecha essa lição dizendo: quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É um termo, parece uma coisa moderna, meio de administração, de empresas, né? A excelência do produto, né? Um serviço de excelência. O Jesus é um CEO, né? Ele é um... Não é assim? Né? Um coach, não, um CEO mesmo, um manager, né? Um chefe de multinacional, com a diretoria dele, e ele quer da gente, quer dos seus funcionários, a excelência, né? Correspondente com o padrão ouro que ele estabeleceu para a empresa. Não é assim? Antero de Oviedo, no livro Renúncia, reencarnou com promessas de renovação, e o que ele conseguiu? Perseverar. Persistir na promessa que ele fez para ele mesmo. Para ele mesmo. Tem um dia que ele chega da escola, né, ela fala para ele, ele muito reclama, não sabe, né? Tem esse detalhe. Reclamar, ele reclamava. Ele reclamava, tinha vergonha, às vezes, da condição, né, da deficiência física. Então, olha só quantos escravos ele mutilou. Ele deixou, ele cegou, né, ele amputou os membros, depois ele reencarna com esses processos todos. Mas tem hora que ele quer dar uma rebelada, mas a Alcione só cumpre uma função, dizer para ele: e aí, você não vai perseverar? E aí, você não vai persistir? Livro Fonte Viva, outra mensagem do Emmanuel, capítulo 50. Avancemos. Aliás, a palavra em aramaico, ashrei, que depois foi traduzida, né, como bem-aventurados, né, ashreios, né, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, lá do Sermão das Bem-aventuranças, quer dizer avante. Jesus está dizendo, avante os que choram, né, avancem. E aí vem a lição, avancemos. Irmãos, Paulo dizendo em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam,
avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo é genial, né? Olha o que ele está dizendo. Eu sei que eu não consegui ser o homem perfeito que Jesus espera que eu seja. Perfeito de perfectibilidade, não de perfeição, né? Você tem o potencial de ser cada dia mais perfeito, mas nunca atinge a perfeição de Deus, que é inalcançável. Mas sempre melhor. E aí Paulo está dizendo, eu sei que eu ainda estou longe de algo que seja o ideal, mas uma coisa eu faço, eu não olho para trás, não. Eu não recapturo meus erros, não. Os que eu superei, não. Tem uns que eu ainda não abandonei, que ainda estão comigo. Mas aqueles que eu abandonei, eu não revisito eles, não. Entendeu, Tânia? E olha que interessante, como essa fala de Paulo é oportuna para o estudo nosso hoje. O que Paulo era antes de ser cristão? Fariseu. Ele era fariseu. O que ele não quer provar novamente? Do fermento dos fariseus. Aí o Emmanuel diz assim, esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem. Por exemplo, a escravidão. Não cabe mais no mundo de hoje. O ódio racial, a xenofobia, isso não cabe mais na humanidade que a gente começa a ser. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Os espíritos trabalham com essa perspectiva. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Não existe progresso sem o novo. Não existe progresso sem o novo. Então, a homofobia é século passado. O racismo é século passado. O andar armado é século passado. Você não pode flertar com isso novamente. Sabe por que é perigoso no nosso caso? Porque a gente acabou de sair do abismo, então a gente ainda está no fio da navalha, está ali na beiradinha. Se você der um espirro, você cai de novo. Não tem muito tempo. Se pega um espírito como Emmanuel, tem muito tempo que ele não empunha uma espada. Tem 2000 anos que ele não empunha uma espada. Agora, quanto tempo tem que o Aloysio Elias não... né? Eu ainda sinto o canto da garrucha. Né? Da carabina. Não tem muito tempo, eu ainda duelava, né? Com o Chico, pelo amor da nossa donzela, Juju. Passado. Hoje a gente só disputa a cama de casal, quando ele resolve deitar, né? Aquela visão freudiana, edipiana, né? Eu, Juju e o Chico no meio. Isso aí diz algo sobre o passado. Não é assim? É, meu sobrinho, isso. Lá do quarto dele, dona Joana, ele gritava para a mãe no outro quarto: mãe, larga esse homem, vem dormir comigo. Né? Então, como tem muito pouco tempo que a gente flertou com essas questões, é um perigo a gente recair nelas. E o Espiritismo nos municia de pão. Nos nutre com o pão da fé, da orientação, da fé raciocinada. Agora, é o que Jesus está dizendo para os discípulos, não vai adiantar ter um elemento novo, tão fresco nas mãos, mas ainda trazer no bolso um pedaço de rapadura velha. Fermento dos fariseus. Adianta você ir para um spa para perder 40 quilos e levar uma caixa de bombom na mala? Adianta. Aí você come alface o dia inteiro, à noite, quando ninguém não vê, você vai para debaixo da cama e mata uma caixa de Ferrero Rocher. Adianta? É o que a gente faz.
Não é assim? Livro Fonte Viva também. Fonte Viva. Capítulo 62. Agora, esse título é gostoso, ó. Devagar, mas sempre. Como é que se dá esse nosso processo, essa movimentação de distanciamento do fermento dos fariseus, do velho homem, do homem viciado? Como é que se dá? É lento. O Emmanuel, no livro Consolador, ele fala um negócio interessante, ele fala assim, não, posicionamento pessoal dele, porque é um livro de perguntas e respostas, ele fala assim, não acredito em transformações abruptas. Supetão, no átimo. Em termos de progresso espiritual, isso não existe. Não existe. Com Paulo não foi assim. E olha que Paulo foi rápido, hein? 30 anos, nós estamos aqui há 30 séculos e nada. 30 anos é rápido. Mas mesmo nesses 30 anos, lá adiante ele estava ainda caçando as encrencas com o Tiago. Segura aí. Deixa os espíritos, mãe, eles estão aí para ir. Aí, viu, mãe? A porta tá fechando aqui, a gente tentou um efeito físico, mas não rolou não, turma. Por que que não rolou? Porque os espíritos querem que a gente saia da cadeira, que a gente se movimente. Que nem, você viu como é que eu peguei o evento, né, já? Eles querem, os espíritos às vezes podem nos livrar de algumas situações, mas não o fazem. Por quê? O que eles querem da gente? Eu vou usar outro termo do empresariamento contemporâneo. Eles querem da gente proatividade. Ó, ser proativo. Sabe o que é ser proativo? A Ana Cristina lembra, ela tinha um funcionário que era assim, né? Então, quando ela ia mandar chefe, já fiz. Tá feito. Lembra disso, não? Né? Ser proativo. Antes da espiritualidade chegar pra gente e falar assim, vai lá, perdoa, reconcilia com dois. Não, já reconciliei. Aqui, ó, não tem mais nada de já bem, ó, amigão. Entendeu? Ó, mas ainda, frase de Paulo, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, segunda carta aos Coríntios, 4,16. Quem que é o homem exterior? É o corpo. Você pode usar todos os procedimentos cosméticos, gastar uma grana danada, não tem jeito. Senhoras, senhoritas, a lei da gravidade, ela vai agir. Você pode se esforçar ao máximo, mas não tem jeito. O homem exterior se corrompe. O que o Paulo está dizendo? O corpo envelhece. O que não pode envelhecer ou degenerar ou se decompor com o corpo? Espírito. Esse tem que ser o caminho contrário. A cada dia mais jovem. Jovem no sentido de robusto, viril, animado com a vida, animado, otimista com o propósito de renovação. Por isso que eu lembro da minha avó, assim, ela já pertinho de desencarnar, e ela conseguiu um negócio, assim, minha avó conseguiu, foi a luta dela de décadas. Faltando 6 meses para desencarnar, ela conseguiu largar de fumar. Olha que coisa bonita. Ela podia falar assim, né? Já estou com mais de 83 anos, né? 85 anos. Não. Ela insistiu com 85 anos. Ela sentia que ainda tinha coisa nova para fazer. 85 anos, ela leu o Morro Alto 3 vezes no intervalo de 1 ano. Uma linguagem difícil, assim, complicada, né? E aí eu falava para ela assim, você já leu tudo que presta, vai ler o Morro Alto para quê? Já leu tudo de André Luiz? Ela assim, mas eu quero aprender. Ela lia, às vezes não entendi, meu filho, não entendi isso. Eu explicava para ela lia de novo. Por quê? Ela percebeu que o corpo podia, né?
tá indo embora. Mas o espírito estava vigoroso, forte. Olha lá o Chico, também mais de 80, né? Mais de 80. 92 anos ele foi. Mas ele retomou essa tarefa com 80 anos, né? Punha a mãozinha lá, ó, e cumprimentava a pessoa por pessoa numa fila quilométrica. Eu ia lá para ver isso, sábado à noite. Ai, eu com 18 anos, 17 anos, bocejando já. Falei, nossa senhora, o Chico não está cansado, não. E o Chico lá, vigoroso, jovial, forte. Aí o Emmanuel vai comentar. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, ou seja, a espiritualidade está esperando da gente avançar e perseverar na promessa feita, a gente faz o caminho oposto. Revisita velhos vícios, recapitula velhos erros. É indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude a enobrecer. Para você perseverar, você não pode abrir mão de uma disposição psíquica, que é a vigilância. Vigília, quer dizer acordado, né? O soldado em vigília, ele está acordado. Se piscar, né? Dá uma pescadinha, não pode, tem que permanecer esperto, acordado, espiritualmente atento. Se algum ideal divino te habita o espírito, ideal, ou seja, ainda não é realidade, é um ideal, mas já te habita. Não ouvides, não esqueça, o servicinho diário, olha o Emmanuel sendo irônico com a gente, o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Qual que é o servicinho diário? Nós estudamos a semana passada. Lembra da questão do Santo Agostinho? O que o Santo Agostinho... Qual o servicinho que ele falou que a gente tem que fazer todo dia antes de dormir? Perguntas. Perguntas. Para quem? Para si. O Emmanuel está falando, é simples. Você só não pode esquecer de uma coisa. Todo dia antes de dormir, fazer aquela tarefinha. É uma tarefinha. Que é a tarefona. Tarefinha porque você pode fazer ela deitado. Tarefona porque você vai estar deitado e não vai conseguir dormir. Vem? Ó. Que grilo, né? Um grilinho. Né? Sabe o que a gente procura aqui? Porque o problema é as distrações, né? O Chico agora está com a novidade. Ele vai me contar uma história e eu divago e começo a perguntar outras coisas. Começa a me contar um caso da escola. Mas, Chico, e a professora? E os colegas? Aí eu acho que ele fica irritado com a minha dispersão. Aí ele segura no meu rosto e fala assim, pai, tem foco. Tenha foco. O que é isso, menino? O senhor não tem foco? Juro. Juro por Deus, gente. Eu falei, onde esse menino aprendeu isso? Aí eu não conformo. Eu falei assim, meu filho, aquele negócio de foco, onde você aprendeu? Ele disse, na turma da Mônica, quando o Cebolinha vai explicar um plano pro Cascão, o Cebolinha fala pro Cascão, tenha foco. E o que é isso, ter foco? É a gente não se distrair. Aí ele aprendeu com o Cebolinha o que não podia. A gente não se distrair. A gente não pode ficar distraído, pai. É isso que Jesus... Entendeu, paizinho? Jesus está dizendo para os discípulos assim, vocês estão se dispersando, se distraindo com uma conversinha sem vergonha ali com aqueles fariseus. Vamos ter foco. Lembre-se de Chico, não o Xavier, mas o Elias. Tenha foco. Isso! Não pode fugir do objetivo, né?
O alvo. Exatamente. Gente, vocês querem ver a gente sair, perder o foco? Vai no supermercado com fome. Você ia lá para comprar um vidro de detergente, você sai de lá com um carrinho cheio. Porque você se distrai do objetivo. É a gente reencarnando, né? A nossa função era somente não recapitular o racismo, não recapitular a homofobia, não recapitular a fofoca, não recapitular a ambição. A gente se distrai com as... O mundo é um corredor de supermercado, né? É uma poluição visual, sonora, de interesses múltiplos. A gente se distrai. Compra tudo, menos o tal do detergente, né? Se a gente volta para o plano espiritual e escuta dos espíritos. E aí, o que você fez esses 50, 70 anos? Ah, eu fiz isso, isso, isso. Mas e o foco? E o detergente? Me distraí. Cumpri. E o dever, você cumpriu? Não. Livro Vinha de Luz, capítulo 39. Em que perseveras? Olha a pergunta do Emmanuel, ele está dizendo, tá? O negócio não é só perseverar, é saber com o quê? Porque a gente pode perseverar com inimizade. A gente pode perseverar com um adultério. A gente pode perseverar com um desvio de dinheiro alheio. Com o que você tem que perseverar? Aí vem uma fala de Lucas lá em Atos 2:42. E perseveravam, olha só, ele está falando dos discípulos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha esse partir do pão. O Lucas está dizendo, lá em Atos dos Apóstolos, e essa chamada de atenção de Jesus no barco, no versículo 9, do capítulo 16, eles entenderam. Jesus já tinha sido crucificado e os discípulos, Pedro, João, estavam perseverantes na lição da multiplicação e partilha de pães. Que Jesus fez várias vezes, que era justamente para eles não esquecerem. Na última ceia, está lá Jesus repartindo o pão, distribuindo as bênçãos espirituais. Né? Ó, comentário do Emmanuel. A atitude dos cristãos na atualidade, eita, lá vem puxão de orelha, lá vem, Tonzinho. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Ele não está falando que, ele tá, primeiro, começa a falar cristão, isso já nos engloba, já nos coloca na situação. O espírita é cristão. E ele fala isso num livro psicografado pelo Chico Xavier. Com quem que ele está falando? Com o Dalai Lama? Né? Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos. Ele não está falando doutrina espírita. Ele está indo antes. Doutrina dos apóstolos é o que Jesus ensinou para eles. Na comunhão com o evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados, entre aspas, ele coloca, pontos de vista, posições pessoais. Comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. Ele descreveu o quê? O fermento dos fariseus. Pontos de vista, comunhão, personalismo, egoísmo e o raciocínio sem iluminação espiritual. Fermento dos fariseus. Olha só, sempre que acontece com um espírita, xaropão, como eu estou falando um espírita, eu não estou sendo descaridoso de chamar ele de xaropão, tô? Não tô. Viu minha estratégia? Quando um espírita xaropão começa a reclamar, falar mal, fazer crítica aos irmãos católicos ou aos irmãos protestantes, me ocorre o seguinte, gente, a Igreja Católica melhorou muito, se aprimorou
muito da Idade Média para hoje, não é? A Igreja Católica que, no final da Idade Média, Idade Moderna, promoveu a Inquisição, é a Igreja Católica de hoje da pastoral do menor, a pastoral dos moradores de rua, é a Igreja do Papa Francisco, que só prega o amor, não é? Então a Igreja Católica melhorou muito de lá para cá. Sabe por quê? Porque aqui esse cardeal, carne de pescoço, reencarnaram no movimento espírita. Largaram a Igreja Católica. A Igreja Católica tá beleza. Vieram tudo para cá. Entendeu? Agora o movimento católico tá uma maravilha, o movimento espírita é difícil. Hã? Então, quando você, na verdade, está criticando a Igreja da Idade Média, você está fazendo, na verdade, uma autocrítica, sem saber. O comportamento dos cardeais medievais é uma reprodução do comportamento dos fariseus da Palestina Antiga, que é o comportamento de muitos dirigentes espíritas de hoje, de muitos palestrantes espíritas de hoje, de muitos escritores espíritas de hoje, de muitos médiuns espíritas de hoje. Então, a gente pode dizer assim que a fina flor do catolicismo inquisitorial, creme de la creme, do catolicismo, né, da Inquisição, está reencarnada no meio espírita. Não é à toa que muito do movimento espírita ainda tem uma resistência danada a estudar a Bíblia. Sabe por quê? Trauma. Já fez da Bíblia instrumento de tanta tortura e perseguição que tem medo de mexer com a Bíblia de novo. Por isso que tem medo de miudinho. Ó, olha como é que o Emmanuel termina, ó. Reparemos, minha mãe tá ali e falou assim, ele hoje tá, eu não, Emmanuel, olha aqui o Emmanuel, ó. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Eu, como membro do movimento espírita, que não é o espiritismo. Espiritismo é dos espíritos. O movimento espírita é dos homens. Os espíritos são os espíritos superiores, desencarnados. Os homens somos nós, encarnados. Nós. A gente tem que fazer a seguinte pergunta, das muitas que a gente deve fazer antes de dormir. Eu ando teimoso? Com o quê? Porque se for teimoso no bem, virei Paulo, né? Paulo foi um cabeça dura, né? Que durante 30 anos foi teimoso no propósito de ser melhor. Agora, se eu andar teimoso em outras coisas, aí complica. Livro Fonte Viva de novo, finalizando, viu, gente? Capítulo 69. Firmeza e constância. O título, acho que eu nem precisaria ler o resto, vou só ler rapidinho, porque o título já falou tudo. O que Jesus espera de nós? Firmeza e constância. E não aquela cana, aquele capim, que fala lá no início de Mateus, quando Jesus vai se referir ao João Batista, e fostes ver no deserto uma cana sacudida com vento? Cai para cá, cai para lá. Ou alguém constante, a rocha, que foi Pedro, né? Firme e constante. Paulo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Coríntios 15, 58. Aí vem o Emmanuel. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Os discípulos históricos, né? O mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram. O evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Então, outro dia eu vi uma entrevista interessante, um vídeo antigo, um programa que tinha na GNT. A entrevista era a Rita Lee entrevistando a Baby Consuelo e o Tom Zé. E o tema da entrevista era
personagens transgressores da história. Então, esses 3 transgressores conversando entre eles. Aí teve um momento lindo da entrevista. A Rita Lee virou para o Tom Zé, compositor, né, grande Tom Zé, e para Baby Consuelo. Para vocês, quem foi o maior transgressor da história? Unânimes, Jesus Cristo. Por que Jesus era um transgressor? Porque ele era firme e constante, num mundo que era vacilante. Cana sacudida com ele. Então ele se distinguia, ele se diferenciava. Está entendendo? Se uma pessoa é firme e constante no propósito do bem, ela é exótica, ela é excêntrica, ela é diferente. O mundo vai chamar ela carinhosamente de esquisitão. Né? E normalmente irritante. Uma pessoa irritante, porque ela cria no auditório um desconforto. Quem não consegue ter a firmeza e a constância dela se sente agredido. Olha como é que conclui Emmanuel. Paulo de Tarso encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Abundantes em ações, seu Murilo. Não é palavrosos, faladores, discursadores, o pregador do almoço de domingo na família. Não. A gente tem que ser pródigo, próspero, abundante em realizações, em ações. Em coisas que realmente nos apresentem para a humanidade como corações firmes e constantes no bem. Fechamos com uma frase, uma mensagem inteira, viu, gente? Do Batuíra, no livro Mais Luz, capítulo 33, que se chama Constância. A frase dele é assim: um barco importante, sob tempestade, não pode sofrer mudança de orientação de um instante para o outro sem danos graves. Para quem nunca andou de barco, você pega um carro, você está a 100 por hora na estrada. A velocidade permitida, 100 ou 90. Tenta fazer uma curva de uma vez, sem reduzir o carro. O que acontece? Todos nós reencarnamos com uma programação kármica, uma programação reencarnatória. A espiritualidade manda a gente para cá embalados. As promessas, né? A gente vem entusiasmado, embalados. Se lá na vida adulta, né? Começa na juventude, mas lá na vida adulta a gente resolve fazer uma movimentação de retorno, uma conversão negativa, ou seja, voltar a ser um homem velho, vai capotar. O desastre é inevitável. Né? Mas para não terminar assim, com um clima pesado, eu pus uma pintura do Claude Monet. Né? Uma impressionista aqui, bonita, de um barco velejando, porque é claro que a gente não vai fazer isso, né, gente? Vamos velejar tranquilamente em rota segura, se Deus quiser. Bom, até semana que vem.